Alô. Bom, nós vamos continuar com o nosso curso de escola dominical de governo e desgoverno, né? Governo de Deus e desgoverno humano, seguindo a sequência de estudo dos livros históricos. Nós vimos com o Iberê no domingo passado, o ênfase foi Saul. E esse domingo o ênfase será Davi. Historicamente, Davi merece mais espaço do que Saul. Então, nós vamos fazer uma aula do começo da história de Davi. Esse começo, conforme narrado em Samuel 16, 20. Então, a ideia é abordarmos o início de Davi e os problemas que são tocados nesse trecho da Bíblia que nos compete hoje, que é 1 Samuel 16, capítulo 16 até o capítulo 20. Como o nosso tempo é limitado, nós não vamos realmente esgotar o assunto, mas nós vamos ver e tentar pegar a mensagem central. O primeiro problema que nós encontramos sempre é na ideia de um rei. Nós, quando pensamos em um rei, ou nós pensamos num rei de histórias de fadas, ou nós pensamos num rei histórico, que é, principalmente na antiguidade, o rei era aquele que tinha poderes absolutos, era muito rico e exercia o poder de cima para baixo, né? Numa opressão dos mais fracos. Isso é interessante porque essa ideia de rei, de poderes absolutos, rico, opressor, não tem relação nenhuma com o Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, a gente sabe que o Senhor rejeitou esse modelo, né? Quando em João 6,15 ele rejeita o reino desse mundo, né? Esse modelo não é. O que Jesus vivenciou foi sofrimento, foi exclusão, foi perseguição, foi uma injustiça na morte dele. E como nós vemos nos evangelhos que nós já estudamos, o reinado de Jesus, ele é inconsistente com esse esquema. Em João, lendo agora juntos, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ele rejeitou a realeza do ponto de vista do mundo. E o reinado dele é inconsistente com isso. Por isso que o Senhor, quando foi confrontado com a acusação, né, a acusação perante os romanos era de que ele seria o rei, né, dos judeus. E ele declarou em preto no branco que o meu reino não é deste mundo, em João 18, 36. Agora, no entanto, o Senhor tem várias coisas sobre ele ditas na Bíblia, e uma das coisas que dizem que ele sempre é falado como o filho de Davi, e ele é rei na linhagem de Davi, ele é chamado de rei, e ele é até conhecido como o rei dos reis, quer dizer, ele é mais rei que todos os reis juntos. Então, nós vamos ver por que Davi mereceu essa distinção tão grande de ser colocado na linhagem e de dar o título de rei a Jesus, né? Quer dizer, a comparação é com Davi. Vamos orar para começarmos então a estudar um pouco mais a história de Davi. Senhor, nós estamos aqui para aprendermos e para sairmos com um pouco mais de conhecimento e mais edificados na Tua palavra. Essa é a nossa vontade e é por isso que nós oramos ao Senhor pedindo essa bênção e essa graça. Em nome de Jesus. Amém. A história de Davi, na realidade, começa antes do relato que conta como ele foi ungido. Na realidade, a história começa quando o povo escolheu ter um rei. O primeiro rei escolhido não foi ele, não era a hora. O primeiro rei, Saul, ele começou aclamado, isso nós vimos ontem, começou festejado, começou com vitórias, mas terminou de um modo triste. A tragédia da vida de Saul provavelmente foi porque
por ele ser um homem sinceramente religioso, do ponto de vista da religião. Ele era um homem religioso. Ele era preocupado com a vontade de Deus, mas ele foi confrontado com o comunicado de Saul de que o Senhor havia rejeitado a ele, que ele não seria o rei definitivo, que a sua dinastia não ia permanecer, e ele entrou em depressão, desenvolveu um quadro de é difícil dar um diagnóstico, né? Nenhum médico viu ele naquela época, mas a descrição é de um quadro de uma mania persecutória, de algum tipo de mania persecutória. Que ele desenvolveu essa mania persecutória, que interessantemente melhorava com música. A música, de fato, acalma os espíritos, né? Ele se sentia melhor com a música. E uma das descrições foi assim que ele encontrou pela primeira vez um jovem, que nós não sabemos a idade, mas que, sem que ele, Saul, soubesse, esse jovem já havia sido ungido por Samuel como seu sucessor. Isso porque Davi, que era um membro de uma família de Belém, Belém de Judá, chamado Efrata, para não confundir com Belém em Zebulon, ele era hábil com a harpa, ele era muito bom músico, tocava a harpa muito bem. Pode ser que Saul já conhecesse Davi, porque um dos hábitos de Saul era recrutar bons soldados sempre que tivesse notícia de algum. 1 Samuel 14, 52. Por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Como nós vamos ver, a família inteira de Davi era de gente forte, hábil e capaz, né? Há também um fato de que, logo após, citando, nós vamos ver depois falar mais sobre Davi, mas tem um fato aqui que já merece a nossa atenção para a nossa reflexão na aula. Logo depois que então Davi foi ungido, em 1 Samuel 16, 13, né, quando Davi foi ungido, Davi recebe o Espírito do Senhor. Ele é ungido por Samuel e recebe o Espírito do Senhor. No versículo seguinte, temos uma declaração que, em contrapartida, colocando um versículo próximo do outro, em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Isso está no versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O rei não tinha mais, o que aconteceu com Saul, basicamente nós sabemos, o rei não tinha mais o poder de Deus para liderar Israel. Esse poder de Deus, essa unção, o Espírito do Senhor estava com Davi, não estava com Saul. Mas a pergunta que nós gostaríamos de abordar agora é: de que forma um espírito maligno pode vir do Senhor, né? Como eu falei, chama atenção a proximidade dos versículos, né, dos eventos. Mas a frase que usando a frase da parte de Deus e não um espírito maligno de Deus, será que o narrador está querendo dizer que Deus não está diretamente envolvido, mas mesmo assim ele manda esse espírito? Existem dois conceitos talvez que a gente teria que pensar, né? Existe uma vontade de Deus, que é a vontade permissiva de Deus. Ele permite que nós passemos por provações, permite que nós sejamos oprimidos por situações que estão fora do nosso controle. E isso é uma realidade e nós chamamos isso de uma vontade permissiva de Deus. Deus permite que essas coisas aconteçam. A gente até ensina às crianças que Deus coloca essas coisas para nós com o objetivo que nós passemos por ela e cresçamos com isso. Nós passamos por provações, mas é para vencer e crescer. De uma outra perspectiva, desse espírito maligno, como aqui, a ideia é que a gente passe por isso e se arrebente todo. Não supere e sucumba frente aos problemas. Então, dois pontos de vista diferentes.
porque Deus tem uma vontade ativa também, em que Ele atua diretamente e Ele faz a ação direta. A ação mais direta que Deus já teve foi o Senhor Jesus, que veio ativamente, interveio na história, viveu, conviveu conosco e morreu e ressuscitou por nós. Foi uma intervenção direta, uma vontade ativa. Pensando nesse caso, o paralelo mais próximo que nós temos está em Juízes 9, 26, quando ele fala que suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, né, de um modo ruim com Abimeleque. A transliteração da palavra espírito, né, o hebraico tem o seu alfabeto, mas a transliteração seria ruach, alguma coisa assim, eu não sei hebraico. Pode significar também, consultando, uma atitude ruim, um mau relacionamento, como é o caso que nós vimos entre Abimeleque e Siquém. É uma atitude ruim, um mau relacionamento. Essa mesma palavra, em outras partes do Velho Testamento, pode significar também um ânimo, uma disposição, né? Uma intenção de ação. Como, por exemplo, Gênesis 26, 35, em que a palavra é usada desta forma. Nós não precisamos ver tudo, não vamos ver tudo porque senão demora muito, embora a aula seja curta. Fica essa dúvida, se nessa, e em outras passagens de Juízes e de Samuel, as referências a espírito denotam como, dá a impressão de ser uma coisa pessoal, uma personalidade, ou algo, um ânimo, uma tendência, uma coisa impessoal, um fogo, né? Uma energia impessoal que pode vir. Essa dúvida permanece, né? Elas podem descrever apenas uma emanação do poder de Deus, que é uma manifestação da vontade de Deus, mas não é pessoal, né? O exemplo está em 1 Reis 18, 38, que é o fogo do Senhor, né? O fogo não é pessoal, mas tem uma energia própria e vem do Senhor. É uma energia que vem do Senhor. Todo o texto, toda a história de Davi e de Saul seria perfeitamente entendível se nós retirássemos a referência do espírito maligno da parte do Senhor. Não mudava nada. Essa referência não é necessária para nós entendermos a história. A descrição de Saul nos capítulos, que começa no capítulo 16 e se estende além do nosso texto, que vai até o 20, mas vai até o 31, sugere uma doença mental, quer dizer, Saul não batia bem da cabeça. A gente lendo o texto vê que ele não estava bem, ele tinha uma doença mental. Inclusive, a descrição bíblica é muito realista, é uma descrição que feita em um quadro de 4.000 anos atrás e vale até hoje. Você poderia descrever com as mesmas palavras alguns quadros que nós encontramos hoje. Agora, nós podemos então entender espírito maligno como um quadro de depressão, uma psicose. Mas se nós entendemos espírito maligno como depressão e psicose, como nós vamos entender a frase da parte do Senhor? Depressão ou psicose, uma mania persecutória, vem da parte do Senhor, as manias persecutórias, né? Aqui é um problema que nós temos que lembrar, um ensino que nós já vimos do Velho Testamento também, de Jonas, né? Quando Jonas foi enviado a Nínive, ele fugiu, né? Ele não queria, e fugiu, literalmente fugido. Ele pegou um barco como se ele pudesse escapar do Senhor fugindo num barco. E sobreveio uma tempestade no Mediterrâneo. E lembrando o Jacques Ellul, que é um dos autores que eu consultei, tempestades no Mediterrâneo sempre houveram e tem até hoje. Você está no Mediterrâneo, você está sujeito a tempestades. O apóstolo Paulo pegou uma e todo mundo pegava, aí existe a época, etc. Agora, aquela tempestade não era uma tempestade comum. Era uma tempestade, mas foi identificada até pelos marinheiros que não era uma tempestade comum. Tempestades sempre houveram, mas aquela não era.
comum. Aquela foi enviada por Deus para aquele fim, com um objetivo específico. Pode ser que a doença de Saul seja assim. Depressão, manias, etc., são doenças que acontecem, que sempre houveram e existem até hoje. E afetam a todos sem distinção nenhuma. Mas pode ser que aquela tenha sido enviada pelo Senhor. Nós não vamos prolongar, porque sairia da nossa aula. Nós podemos falar só sobre isso depois, se o Paulo, na próxima reunião que nós vamos discutir o currículo do ano que vem, a gente colocar isso. Mas essa é uma possibilidade. O texto não precisa que a gente force esse ponto, porque ele é perfeitamente entendível sem ele. Então vamos voltar ao encontro de Davi com Saul. Um dos textos diz então que Davi se encontrou com Saul por causa da sua habilidade. Esse é o texto mais claro, com a harpa. Ele foi tocar a harpa para que Saul se acalmasse. Mas o que parece é que existe uma sobreposição do texto bíblico de duas fases da vida de Davi. Duas fases da vida de Davi em relação ao encontro com Saul. Davi era um pastor. A gente lembra da história de Ruth, ele é descendente de Ruth, a moabita, né? Tecnicamente, ele era filho de Noemi. Ele foi gerado por Ruth, mas pela lei do levirato, ele é descendente de Noemi. Como pastor, ele já era um pastor provavelmente acima da média dos pastores. Ser pastor naquele tempo era muito mais difícil que hoje. Eu lembro hoje um episódio muito interessante. O sogro do meu irmão, que era presbítero na Vila Mariana, em São Paulo, já é falecido, Joel Trindade, ele era português de nascimento. E ele, morrendo uns parentes lá em Portugal, num lugar, como diz o meu irmão, uma cidade grande, chamada Pimpolhosa, ele foi lá ver a questão da herança, que era um troço pequeno lá. Ele foi ver a herança e aproveitar, vender e resolver o problema da herança e voltar ao Brasil. Meu irmão foi junto. Aí alugaram um carro e o carro quebrou. E aí o episódio do carro, aconteceram duas coisas engraçadas, porque o meu irmão, ele é administrador, mas é metido a mecânico, ele olhou o carro e chamou o mecânico desmontou, ele falou, Joel, vai demorar só 5 minutinhos. Aí o mecânico parou de mexer no carro, virou para ele e falou, me desculpe, mas não vai ser não. Demora uns 10, 15 minutos. Não, 5 minutinhos não. A segunda coisa foi que tinha um cara lá do lado sentado vendo tudo. Aí o meu irmão puxou prosa com ele, né? E falou, o que o senhor faz? Ele falou, sou pastor. Aí, o senhor é pastor de ovelhas? Não, sou pastor de vacas. Que aqui no Brasil nós não chamamos pastor de vacas, né? Tá bom, e o senhor, você tem muitas vacas? Ele falou, eu tenho 3. Quer dizer, ser pastor mudou muito o conceito. Davi pastoreava rebanhos, ele pastoreava rebanhos em áreas selvagens. O Oriente Médio mudou muito, haviam leões, haviam ursos, havia uma quantidade de animais completamente diferente de hoje que foram extintos pela ação humana. E ele era um pastor acima da média, porque ao invés só de fugir dos predadores, ele enfrentava os predadores. Ele, em 1 Samuel 17, 34 a 37, ele refere que ele enfrentou leão e urso. Eu coloquei leões e ursos, mas na realidade ele fala de um leão e um urso, mas já dá, né? Eu não enfrentaria nenhum leão, nem um urso, né? Nem jaguatirica. E ele enfrentou meio a unha. Ele desenvolveu uma habilidade muito grande com a atiradeira, com a funda, para atingir a distância, e tinha o cajado, mas nesse caso ele relata que ele enfrentou e pegou na mão, quer dizer, ele protegeu o seu rebanho na mão. Ele não era um pastor mediano, ele era um cara que se sobressaía da média. Quando ele compareceu pela primeira vez a um combate, ele estava familiarizado com a atividade
de enfrentar leão e urso, ele não enfrentava exército, ele não era um soldado naquela época, né? Depois ele se tornou. Mas o que ele fez? Ele se voltou para as armas que ele estava acostumado, uma mais primitiva, a funda, a tiradeira de mão. Foi com essa atiradeira de mão que ele matou Golias, o gigante filisteu. Está descrito em 1 Samuel 17, 38 a 51. Mas é interessante que em 1 Samuel 16, 18, dá a entender que foi pela necessidade da música que Saul encontrou pela primeira vez. Então, provavelmente, Davi serviu a Saul em diferentes períodos, né? As suas habilidades militares foram se desenvolvendo com o tempo. Provavelmente ele tocava, mas ele não era plenamente identificado, individualizado. E ele depois, com a proeza que gerou fama internacional, porque os filisteus sabiam disso, Engate falava disso, todo mundo falava da proeza dele e das outras, ele conquistou depois o cargo de escudeiro do rei, o que é um cargo muito importante. Depois se tornou genro do rei e ele foi desenvolvendo esse relacionamento e as suas habilidades. Mas, como nós vimos, ele não era apenas hábil com armas, ele era um grande soldado, né? Quando os filisteus voltaram a invadir o território de Saul, Davi se tornou comandante do exército, genro do rei, porque ele se casou com Mical, depois de algumas manobras que o rei fez para evitar que ele casasse com a mais velha. E todo esse sucesso de Davi fez com que Saul tornasse Davi o objeto da sua mania persecutória. Poderia ser outro, mas foi Davi que se tornou o objeto. Pode ser que Saul já tivesse essa percepção da unção de Samuel por Davi como o próximo rei, mas a situação piorou porque o que seria o herdeiro de Saul, Jonatas, se tornou o melhor amigo de Davi, era o amigão. O que nós sabemos da história de Davi é que Davi era uma pessoa com um charme pessoal, com uma simpatia pessoal, com uma capacidade de relacionamento enorme. O charme dele era tão grande que o próprio rei, mesmo com a mania persecutória, nos seus momentos de lucidez, tinha afeição por Davi. Ele gostava de Davi. Davi era uma pessoa agradável. Inclusive, o nome Davi, provavelmente, nós não sabemos, não era o seu nome de família. Davi significa amado, querido, e pode ter sido dado para ele num sentido positivo, né? Existe o nome amado no negativo. Teve uma série de TV antigamente chamada Bem Amado, né? É um sentido pejorativo do nome. Aqui é no sentido positivo do nome. Amado, querido, e pode ter sido dado a ele desde cedo por causa da personalidade dele, uma pessoa querida. É possível que seu nome pessoal tenha sido Elanã, como nós podemos ver. Nós temos o texto aí? Eu vou ler 1 Samuel 17, 4. Que diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Das pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. O seu escudeiro ia na frente dele. A descrição de Golias existe em outras fontes. Joséfo cita Golias, algumas referências a outras. A altura varia, 2,90 m para 2,40 m. O cara era enorme. O peso nunca varia. O peso sempre é referido como esse, o Joséfo e todos. Quer dizer, qualquer que seja o tamanho do cara, para carregar 70 quilos de armadura e ainda ficar ágil, o cara não era pequeno. Vamos comparar esse texto com
com 2 Samuel 21, 19. Em outra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaré-Origuim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Pode ser um outro caso, uma outra situação, completamente diferente, sem nada a ver com ele, como pode ser que tenha sido uma referência dupla ao mesmo caso, com o nome de batismo de Davi e Davi sendo um nome dado a ele. A gente tem, nosso Senhor é chamado de Cristo, que não é o nome dele. Ele é o Cristo, né? O Messias que morreu por nós. Tem um monte na política, o ex-presidente Lula não chamava Lula e assim por diante. Pode ser. Como pode ter sido um outro episódio, porque haviam outros gigantes no arraial dos filisteus. De qualquer forma, ele era chamado de Davi e isso tinha relação com ele, com a personalidade, que era muito querido, né? Personalidade marcante, que pode ter levado todos a chamarem Davi de o amado, o querido, e virou o nome dele. Mas voltamos à pergunta inicial. Qual a razão tão grande de Jesus Cristo ter se referido a si, sempre ter referência a Jesus, como sendo da linhagem de Davi? Jesus, muito maior que Davi, é referido como da linhagem de Davi. Não é pela genética, né? Porque nós vimos que não era uma herança diretamente genética, nem pelo exemplo, como nós vamos ver nas próximas aulas. Davi não foi um grande exemplo de comportamento. O Senhor foi. O Senhor Jesus foi perfeito. E Davi não, né? Davi não foi pelo exemplo. Davi era pecador, como todos nós somos. Davi era um de nós. Jesus também foi, mas Davi com todos os erros que nós temos. Jesus sem. Ele era completamente diferente do Senhor Jesus nesse aspecto. Talvez, se nós compararmos 1 Samuel 16, 30, eu vou dar uma lidinha em 1 Samuel 16, 30. Está dentro do nosso texto. 1 Samuel, não é 16:30, eu acho que eu errei aqui na marcação, porque a gente ia ter que escrever 7 versículos a mais aqui para conseguir preencher esse. Vamos ler Lucas 4, de 14 a 18? Lucas 4, de 14 a 18. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A palavra que eu queria falar era: o Espírito do Senhor está sobre mim. A comparação de Samuel, depois a gente vai achar, é 13, não é 30, né? O 1 Samuel. 16, 13, em que fala do Espírito do Senhor. 1 Samuel 16, 13. Samuel apanhou um chifre de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi.
a diferença era o Espírito do Senhor. Então nós vamos ter uma compreensão, se nós procurarmos saber, do coração de Davi. Então, a diferença que fez Davi merecer a distinção de ser chamado do rei ancestral do Senhor Jesus, em que Jesus é referido a ele como rei na linhagem de Davi, não estava no comportamento, não estava nas proezas militares que Davi fez, não estava na sua capacidade de pastoreio superior aos outros, estava no fato dele ter o Espírito do Senhor. Era o seu coração que fazia diferença. E isso nós vamos ver um pouquinho melhor nos Salmos. Então nós vamos sair um pouquinho, tentar entender, nós vamos pegar um Salmo, não vamos estudar o Salmo completo, isso nós já fizemos, mas vamos seguir. Eu segui aqui um comentário de um autor chamado Eugene Peterson, e vamos usar um dos salmos dele, o Salmo 18, para nós entendermos um pouquinho da época e do coração de Davi. Aqui, Davi se expressa em oração e em poesia. É uma poesia hebraica. E é interessante, de 1 a 7, eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Nesses versos de 1 a 7, Davi mostra claro, ele se refere ao Senhor como a sua rocha. Ele percebia o Senhor em todas as coisas, ele via tudo e via a firmeza da rocha. E ele tomava o Senhor como a rocha dele. O fundamento de Davi era o Senhor. Tudo o que ele fazia era a insegurança característica, mas ele tinha um ponto firme, que era o Senhor, a rocha. O Senhor era a rocha de Davi. De 8 a 20, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor de sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus inimigos fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. De 8 a 20. Ao falar, então, do êxodo, aqui é uma referência, então, da saída, quando ele refere ao mar que se abriu, que se expôs, etc., é uma referência à travessia do Mar Vermelho, né? Ele fala, ele não se limita, interessante, Davi não se limita a descrever os fatos do êxodo, como a descrição histórica dos fatos. Ele fala tudo aqui,
ele fala então dos fundamentos dos montes se abalar, ele fala da fumaça do Monte Sinai, ele faz referências aos fatos do Êxodo, mas ele fala tudo isso como se ele fosse um participante lá, como se fosse com ele. É uma capacidade de interação com o Senhor, em que nós temos através de Jesus, em que a história bíblica passa a nos pertencer. Ele passa a ser participante. Os fatos passados se tornam contemporâneos, atuais para ele, mostrando que em Deus tudo é presente, tudo é disponível na realidade. As maravilhas que o Senhor fez são disponíveis agora. Isso nós devemos lembrar sempre, porque o Senhor, por exemplo, já ressuscitou e nós esperamos a ressurreição. Mas a ressurreição se faz presente nessa vivência do Espírito que ele demonstra. Por isso que ele menciona as coisas do passado como reais para ele. Davi tinha o Senhor presente, ele vivenciava o passado agora, as maravilhas do Senhor. Interessante lembrar que João Calvino, quando foi confrontado pelos seus adversários, dizendo que ele estava fazendo uma mensagem nova, ele argumentava que não. A mensagem que ele estava apresentando era aquela da Bíblia, ele estava seguindo a Bíblia. Que novo eram os acréscimos depois. Aí eles falaram, se isso é verdade, então mostra um sinal, faz um milagre para a gente crer. E ele respondeu, como a mensagem é aquela, os milagres daquela época é os que valem hoje. Eles que justificam aquilo ainda hoje. Ele também transpôs a história para o momento. Os milagres que a Bíblia narra são suficientes, não precisam milagres, toda geração ter o seu milagre. Bastam aqueles. E essa é a vivência de Davi. Versículo 21 ao 27. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Ele aqui passa por uma parte mais reflexiva, né? Ele não tem uma autocomiseração, aliás, ele até se acha um pouco aqui, né? Quer dizer, ele fazia um monte de coisa errada, nós sabemos que ele fez coisas muito erradas, e no entanto ele fala disso. O que ele refere aí? São versículos que nós não conseguimos imaginar Saul falando aqui. Uma pessoa, Peterson tem uma explicação para isso. Uma pessoa má não vê uma árvore da mesma maneira que uma pessoa boa. A mesma pessoa que olha para uma mesma árvore tem percepção diferente. A visão ética afeta. O que ele tinha dentro de si afetava a sua perspectiva. E ele tinha essa perspectiva vendo as mesmas coisas que deprimiam Saul. Ele via de uma maneira diferente. E a maneira que ele via era influenciada por quem ele era. Por isso que ele via dessa maneira, ele tinha essa confiança, ele tinha essa visão. Que é o que acontece conosco também. Nós podemos ter uma visão semelhante a essa, sabendo que somos pecadores, sabendo que não somos de nada. Nós podemos olhar com essa confiança que ele tem pelo coração com o Espírito de Deus. Essa é a visão que se tem. É a perspectiva do olho que vê, que é diferente. A dinâmica anterior a esse versículo, que é reflexiva, e nos versículos 28 e 24 até 46, que nós não vamos ler, nós vemos que Deus está preparando Davi para agir. Agora, todos esses versículos, do 28 ao 46, ele fala de que
ele fala assim sobre persegui os meus inimigos e alcancei, não voltei enquanto não foram destruídos, massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés, no pescoço dos caras. O que salta aos olhos aqui, que a ideia é destruir, massacrar, acabar, aniquilar os inimigos. E isso salta aos olhos, né? Quer dizer, ele se identifica com Deus, tem um coração de Deus, e eu quero que aqueles caras morram, né? Eu quero que eles explodam, como dizia o comediante. Ele tinha uma visão. Isso serve para nós aprendermos uma coisa, que Davi, como nós, não vivemos num deserto social, num lugar sem cultura ou numa cultura totalmente evangélica. Pelo contrário, nós vivemos num ambiente contra o ambiente do evangelho. Nós vivemos numa situação que é política, social, cultural, típica da nossa época. Nós vivemos inseridos no mundo, nesse contexto. E ele era, como nós somos, frutos de uma era. E aqui o ensino que o Peterson conseguiu tirar daqui é que não há condições, nem sociais, nem culturais, nada, nenhuma condição que impeça o trabalho do Espírito. E o Espírito nunca trabalha a parte dessas condições. Ele vivencia, se expressa em nós, dentro das nossas condições, conforme as nossas condições. Quer dizer, isso não impede. Isso que ele falou era a realidade na época dele. E era assim que se vivia. E era assim que se sobrevivia. E ele vivenciou o Espírito na realidade dele. É muito interessante, voltando então a João Calvino, que ele foi muito criticado pela aquiescência que ele deu à morte de Serveto. Agora, é querer tirar João Calvino do século XVI e transportá-lo para o século XXI, o que não é justo, né? Foram decisões dentro de um concílio da época. Mesma coisa com Davi, não há condições que impeçam o trabalho do Espírito, nem essas. E o Espírito trabalha dentro delas, e conosco dentro das nossas. Nós não precisamos sair do nosso meio, do nosso ambiente, da nossa cidade ou do nosso país, e ir para um outro lugar mais santo e melhor para vivermos a vida cristã. A gente vive, e a gente erra e peca nessa situação, mas o Espírito de Deus está conosco. E os versos 47 a 50... Oi, desculpa, vai lá, Aldo. É porque o microfone está longe. Nessa colocação que você fez do Salmo Sim. 28 ao 46, a gente tem que se reportar à história de Israel. Porque Davi foi o único rei, depois de Josué, que eliminou todos os inimigos. Então, quando ele pega o capítulo 18 de Salmo, e ele pega do versículo 28 em diante, ele diz, olha, eu derrotei todos os inimigos, eu coloquei ele embaixo dos meus pés, eu pisei sobre a cabeça deles, é que são os inimigos de Deus. Então, são inimigos dele também. Nessa mesma conotação que você colocou, que ele está trazendo para si a realidade do Êxodo, trazendo para si a realidade do Sinai, ele também está trazendo para si a realidade dos inimigos, que são inimigos de Deus, que o povo não eliminou, que Saul não eliminou. Ele foi, no reinado de Davi, ele foi o único rei, nem Salomão fez isso, porque Salomão fez parceria com os outros reinos. Mas Davi uniu todas as tribos e eliminou todos os inimigos de Israel. Por isso que no reinado de Davi houve paz. Foi o único rei que conseguiu eliminar todos os filisteus, os amorreus, os amonitas, colocou para fora, não tinha mais guerra, porque ele eliminou, tá? Porque se tornou inimigo dele. Enquanto ele não derrotasse todos os inimigos na força do Senhor, ele não iria descansar. E quando ele descansou, foi aí que ele pecou. Né? Perfeito. Foi o grande pecado dele. É isso mesmo, a ideia. É que essa ideia de inimigos do Senhor, de matar, de exterminar, que nós já falamos dos amalequitas, né? A questão de não deixar nem homem, nem mulher, nem criança, nem galinha, nem nada, não soa muito evangélica. Mas, no entanto, é a realidade histórica da época, era a ordem, que foi que de Josué eles tinham que ter feito e não fizeram no período dos juízes. Perfeito.
Versículo 47 até o 50, terminando o Salmo, ele termina cantando louvores a Deus. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Ele termina o salmo cantando louvores. A vida dele, com todos os percalços, limitações e falhas que ele teve depois, que nós vamos ver, isso vai ser assunto da próxima aula também, né? Tudo isso que ele passou foi com o Senhor. Ele passou por tudo com o Senhor o tempo todo. A vida com Deus, independentemente da condição humana, da condição de cada um, é uma vida plena. Jesus mesmo disse que veio para que tenham vida e a tenham plenamente. Está em João 10. Ou como o apóstolo Paulo disse, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No meio das tribulações, das dificuldades, de perseguição, Paulo estava falando isso, nós somos vencedores nisso, né? Nesse ambiente hostil, somos mais que vencedores. Um ensino que nós podemos tomar aqui, depois eu vou comentar rapidamente o ensino do Senhor Jesus, nós temos um tempo, é que a vida de Davi não torna legítimas as nossas falhas, né? Todo mundo pode olhar para Davi e falar, Davi fez aquilo, ele pecou com Betsabá, ele fez, isso aconteceu. A vida de Davi não torna legítima as suas falhas, nem as nossas, as falhas dele, Davi, nem as nossas. Mas ela é uma demonstração de que não é necessário primeiro nós sermos bons, nós sermos santos primeiros para depois chegarmos a Deus, que é um conceito comum, a ideia que primeiro você tem que largar tudo, ser um cara santo e bom, e daí você se chega a Deus. Não é necessário. Em 1 Samuel 13,14, a característica que o Senhor procurou no substituto de Saul, qual foi? 1 Samuel 13,14 que nós vimos. Ele procurou um homem segundo o seu coração. Esse era, de tudo que Davi era, da personalidade marcante, do grande soldado, do grande homem, do indivíduo de liderança, um líder nato que ele era, de tudo isso, o que o Senhor procurou foi um homem segundo o seu coração. Esse é um ensino. Nós não precisamos, não é porque nós podemos viver do jeito que nós queremos, porque isso não é a santificação, mas também não é que nós temos que ser santos para depois chegarmos a Deus. Não, nós já vamos. Um dos pontos que eu vou usar só para ilustrar, que não tem slide, mas eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Mateus 22, 17 a 21. É a questão do imposto. Mateus 22, vamos ler de 17 a 21. Mateus capítulo 22, que é a questão. Tem também em Marcos e em Lucas, mas nós vamos ler em Mateus. Que diz assim, ele sendo interrogado pelos fariseus, que começavam a planejar um meio de enredá-lo com as suas próprias palavras, como diz o versículo 15, né? Então os fariseus enviaram para ele alguns dos herodianos, e eles fizeram essa pergunta para ele. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César. Responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. É muito interessante. Eles foram muito ardilosos, né, os herodianos que estavam lá para fazer isso. Se ele fala não, na realidade ele estaria dando um apoio a uma facção dos zelotas que acreditavam que a lei de Moisés justificava a resistência armada contra Roma e os que apoiavam a Roma. Se ele falasse sim, ele ia ser acusado pelos zelotas, né, e pelos outros, de colaboracionista, né? E isso iria, sem dúvida, minar a sua autoridade, porque então ele está falando sob a autoridade dos homens lá que estão. E havia mais um aspecto envolvido, além desse dos zelotas e do sim e do não. O denário, ele tinha uma inscrição, né, atrás, dizendo assim: Tibério César, filho do divino Augusto. Havia uma referência ao divino Augusto na moeda, e se ele dissesse sim, podia significar idolatria, aceitar uma idolatria explícita na moeda. Jesus perguntou da efígie da inscrição, e aí quando acharam que ele ia dar uma resposta, a resposta foi inesperada, né, que está no versículo 21. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus mudou o assunto, ele não devolveu a pergunta de cara, mas ele fez a manobra e mudou a pergunta. A pergunta agora era outra. A pergunta é: o que pertence a Deus? Essa é a pergunta. Nós temos os comentaristas dando N explicações, mas se nós prestarmos atenção no ensino de Davi, o que Jesus fez aqui, dentro da particularidade dos judeus, do conflito dos zelotas com herodianos e outros, dentro desse conflito, Jesus perguntou o que pertence a Deus. E a resposta é o coração do homem. É o que nós aprendemos com Davi. É o coração, é o espírito. Essa foi que eles não ficaram para saber, né? Quando eles foram confrontados com essa pergunta, eles ficaram admirados, deixando retirar. Eles não ficaram para saber a resposta. Eles tinham que aceitar o Senhor Jesus em seu coração. Essa é a resposta. É no coração do homem. Então, o ensino da vida de Davi, a diferença que Davi fez, era o coração. Não foi o seu poder, ele não foi porque ele era rei, poderoso, foi o único que conseguiu eliminar todos e fazer um país unificado, com muito trabalho, mas ele conseguiu, como nós vamos ver depois nas próximas aulas. Mas a diferença é o coração. Então, é a aceitação, é o que nós chamamos daquela fé salvadora, aquela fé que muda a minha vida, não a fé do que eu acredito, apesar de ser difícil, mas é a aceitação do Senhor no coração. Isso faz a diferença. E isso que o Senhor Jesus se refere. E Davi é um exemplo disso. Alguém tem mais alguma pergunta? O Cícero lá atrás tem uma pergunta. O Romeu está levando o microfone. Isso. Não, ele ia pegar o microfone para você, Cícero. Não, Jesus tem umas respostas assim, meio que desconcertante, né? Essa aí do tributo, ele sai que é uma beleza da pressão, né? Uma outra situação é quando temos aquele caso da mulher pecadora, né? Onde o pessoal chega pronto para apedrejar. Na verdade, o desejo era pegar Jesus numa armadilha, né? E de novo Jesus coloca um conceito que está fora da nossa realidade, da realidade nossa pecadora. O que os caras queriam era matar aquela mulher, liquidar, porque tinha um texto que escrevia, que falava para que fosse feito daquela forma. E Jesus, de novo, ao responder com uma pergunta,
ele fala de algo que está intrinsecamente ligado ao conceito nosso de relacionamento com Deus. Ou melhor, o conceito de Deus se relacionando conosco, que é o conceito da vida, é o conceito do coração, é o conceito do perdão, é o conceito da integridade também. E então, esse aspecto que você abordou do Davi é muito interessante, porque a nossa tendência é olhar o Davi por aquilo que fez, deixou de fazer, e é isso que importa, e de fato ele não é um grande exemplo em muitas coisas, mas o conceito que você colocou, né, só para ratificar, a relação com Deus, ela passa sim por princípios, por obediência, mas acima de qualquer coisa, é uma relação pessoal que essa sim varre os séculos. Agora, há uma série de situações que a gente vive, que nós muitas vezes vamos agir até diferente do Davi, ou do Jonas, ou do Moisés, vamos ter uma atitude diferente, porque é um contexto nosso completamente diferente, né? Então eu achei muito interessante a abordagem, e focando, né, o que de fato leva Davi a ser mencionado como o homem segundo o coração de Deus. Se foi um cara assim, tão pecador, né? E hoje, olhando Davi, ele certamente seria julgado lá naquele tribunal de Haia, porque é um cara que matou muita gente, né? Então, conforme o olho, a gente perde o conceito daquilo que é relação com Deus, né? Davi seria hoje considerado um criminoso de guerra, né? Mas ele não era, e o que o diferenciava era o coração segundo o Senhor. Alguém quer comentar mais alguma coisa? O microfone está aí pertinho. Só fazer duas observações, se me permite. Quando Samuel vai ungir Davi como rei, Samuel também é enganado pelos olhos, né? Ele é enganado pelos olhos porque o primeiro filho de Jessé que ele vê é um homem forte, um figurão, alto, bonito e bem largo, né? Chamava Cícero, né? E Samuel diz para ele mesmo, né? É isso. Certamente está diante de mim o próximo rei de Israel. E aí, Deus repreende Samuel. Olha, não olhe para a sua altura, nem para a sua aparência, porque eu rejeitei. Então, como que os olhos do próprio profeta e sacerdote foram também enganados, né? Foram enganados. Ele chegou lá porque ele fez uma comparação desse homem com o Saul, que era um outro homem, que também era grande, que também era forte, que também era bonito, que também era agradável aos olhos. E Deus fala: não aceite isso, eu não estou aceitando mais isso, o que eu quero é o coração. E uma outra observação, que o próprio pai de Davi não chama Davi para a reunião. Está lá o menininho cuidando das ovelhas do pai, está lá. Alguém tinha que trabalhar, né? Alguém tinha que trabalhar nessa família, está lá. E quando acaba os filhos, não tem mais nenhum filho. Samuel fala: não tem mais nenhum filho seu. Tem um lá cuidando das minhas ovelhas, então manda chamar. E aí entra aquele menino de 14 a 15 anos de idade, ruivo, cheio de sarda no rosto, 1,45 m de altura, e fala assim: esse é o novo rei de Israel. E ele é ungido rei de Israel. E os 4 bons reis de Judá, dos 4, 3, tirando Josafá, são menores de idade. Eram incompletos. A única coisa que eu discordo é que talvez ele não fosse assim tão... Ele fazia uma bela figura, Davi devia fazer uma bela figura também. Mas não tão boa quanto o irmão mais velho, né? Pelo conceito
que tinha de tamanho, de o cara grande e forte, o Emil Rached tinha que ser tido presidente da República, né? Porque é um cara enorme. E não é esse, ele olhava o coração, que a gente não vê, né? Existe um ditado comum, que nós sempre temos uma visão errônea das coisas, porque a gente nunca se vê pelas costas e sempre vê as costas dos outros, né? Então a gente sempre tem uma visão um pouco alterada de nós mesmos e dos outros. Vamos só terminar, viu, Cícero? Só fazendo uma piada do episódio da mulher que ia ser apedrejada, né? Que aconteceu um episódio semelhante nos nossos dias. E aí, naquela coisa, o pessoal ia linchar, ia dar pedrada na mulher e tal. Daí o cara falou, ó, lembrem-se, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Aí um cara pegou e deu uma pedrada na mulher. Pá! Você nunca errou? Falou, dessa distância, nunca. Isso é só piada. Vamos terminar com uma oração. O microfone está aí atrás. Eu pedi para o Romeu terminar. Romeu, você termina orando para nós, Romeu? Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós te somos gratos, Senhor, porque podemos estar aqui em sua casa aprendendo um pouco mais de Ti. Nós te pedimos, Senhor, que Tu estejas conosco, sondando-nos, abrindo nossos corações para as Suas mensagens, ajudando-nos a ser forte e aplicarmos aquilo que temos aprendido aqui. Leva-nos para as nossas casas nesse instante, ser com todos aqueles que não puderam aqui estar hoje, Senhor. É em nome de Cristo Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Bom domingo, até no culto, se Deus quiser, ou até domingo que vem. Vamos prosseguir no nosso estudo de 1 Samuel. Fala, tá bem.